Porque na internet, Rick, é tudo muito bonito. Na internet todo mundo é militante. A gente não precisa mais dessa militância atrás de uma tela de computador. A gente precisa dessa militância na prática. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio de Abrindo Caminhos. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, ciência, arte, espiritualidade e que buscam ser a melhor versão de si mesmas e expandir a consciência no mundo. E hoje eu tenho a honra de receber a Selma Dealdina, quilombola e ativista, para a gente falar, entre outros assuntos, sobre racismo estrutural no Brasil. E não tem como ser a melhor versão de si mesmo sem falar do racismo estrutural no Brasil, né? Não é sobre não ser racista, é sobre ser antirracista, né? E todo o viés inconsciente que a gente tem. E a Selma, ela é secretária executiva da CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Ela foi gerente de política para as mulheres no estado do Espírito Santo, onde ela mora, e sempre foi muito engajada ao longo dos anos em diversos coletivos e movimentos sociais. E é conselheira da Anistia Internacional. Então, Selma, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Você está aqui com a gente hoje, batendo esse papo, para a gente trocar, como a gente combinou, né? E eu queria que você começasse contando um pouco mais com mais de detalhes essa jornada que eu passei brevemente sua, da onde começou esse ativismo e até você chegar na CONAC hoje, né? Como é que foi um pouco do resumo da sua jornada? Henrique, boa tarde. Bom, eu quero primeiro agradecer pelo convite, dizer que é uma honra para a gente estar aqui partilhando conhecimentos, né? Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Bem, eu me chamo Selma Dealdina, eu sou quilombola, nasci numa comunidade quilombola que chama Angelim 3, que fica no município de São Mateus, no estado do Espírito Santo. Eu estou aqui divisa próxima da Bahia, né? O Espírito São Mateus pertenceu à Bahia durante um tempo, mas eu também estou falando de uma das cidades mais antigas do Brasil. São Mateus, ela tem mais de 470 anos, né? Ela tem toda uma história, é uma cidade com mais de 70% da população negra, nessa região do Sapê do Norte, entre o município de São Mateus e Conceição da Barra, a gente tem mais de 36 quilombos, né, nessa região. É uma região muito importante, com várias lutas de resistência, né, do Zacimbagaba, Negro Rogério, Silvestre Nagô, de que eu orgulhosamente descendo, eu sou tataraneta. Também a gente tem o rio Cricaré, que nesse rio ele conta muito da história das pessoas pretas desse estado e desse município, né, onde os navios negreiros eram atracados, o sítio histórico Porto de São Mateus, que foi durante muito tempo mercado dos meus ancestrais, né, onde eram tratados como mercadoria. E essa cidade ela é muito simbólica para a luta antirracista, para a luta de combate ao racismo e para nós, negros e negras, estar nesse espaço aqui. E atualmente eu moro em Brasília, em 5 anos. A gente está lá na Secretaria Nacional, né? A gente tem um escritório em Brasília, que da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, no qual eu digo que é a minha segunda pele, no qual eu sinto muito orgulho de ser parte da CONAC. É um movimento que tem 24 anos, fez agora no dia 12 de maio, e é um movimento é um movimento coeso, sempre um movimento em movimento, né, que luta aí pela titulação, pela certificação e pela continuidade dos quilombolas na sua essência, né? A gente tem ainda a visão romântica que só existe, que os quilombos pararam de existir com o extermínio do quilombo de Palmares ou tantos outros quilombos importantes para a luta, mas não, a gente segue aqui resistindo e descendo dessa luta, de qual eu me orgulho muito, que é um espaço importante. Eu acho que a vida inteira, a gente ouviu sempre alguém contar da nossa história, sabe, Rick? E é muito bom, no determinado momento, a gente mesmo contar a própria história, né? Assim, ser protagonista dessa história, isso é muito importante pra gente. E eu fico muito honrado de estar junto aqui contigo. E acho que você comentou algumas coisas, né, de quilombos, né, e de, assim, o romantismo que isso tem. E acho que tem muita gente que acho que só viu ali na escola um pouco, contada ali, né,
pela ótica branca, como é que são quilombos. Então, eu queria que você desse um panorama também do que são quilombos, como o estado que eles são hoje, né? E um pouco passando assim pelo esse racismo estrutural mesmo no Brasil que começou lá de trás, assim, né? Como é que na tua visão, como é que isso se deu, né? Acho que como você falou assim, a gente mesmo contar a nossa história, né? Qual que é essa versão da história que sempre foi contada com essa visão eurocentrista, assim, né? Desde os indígenas portugueses chegou no Brasil e tananã, como é que é para vocês? Rick, nessa moldura tão bem feita que é o racismo estrutural, que é o que a gente vai fazer nessa conversa, é impossível a gente falar de agora se a gente não fizer rapidamente um retorno na história, né? Eu não vou nem falar do período da escravização, porque isso aí não precisa, porque todo mundo já sabe, embora algumas pessoas tenham visões equivocadas do que realmente aconteceu. Mas eu quero pegar, aí vou puxar sardinha para o meu samburá, óbvio, da Lei de Terras, né, de 1850. O que foi a Lei de Terras? A Lei de Terras, ela representa para nós, quilombolas, a maior representação do racismo estrutural no país. Porque a Lei de Terras, ela impediu com que os negros e negras alforriados, e não foi porque ninguém é boazinha, e sim porque conquistaram a sua liberdade, a Lei de Terras, ela favoreceu para que o nosso povo não tivesse acesso a terras, que o nosso povo, após o 13 de maio, ficasse literalmente a Deus dará, sem saber o que fazer no próximo dia, sem saber para onde iria, sem escola, sem terra, sem educação, sem saneamento, sem lugar para dormir, né? Porque se a gente for olhar, Rick, todos os projetos, todos os programas propostos para a sociedade, se eles iam ou não dar certo, os corpos pretos foram utilizados, né? Se a gente for olhar o que é a população de rua hoje, né? Se você vai olhar a cor de quem compõe a população de rua hoje, são pessoas negras. E naquele momento, né, no 14 de maio, que é o dia D que nós costumamos falar, como é que essas pessoas estavam? Estavam literalmente na rua. E esses corpos continuam na rua até hoje, em pleno 2020. Né? Então, quando a gente vai falar de racismo estrutural, a gente está falando disso, chega a arrepia. Porque o racismo estrutural, ele é essa estrutura muito bem montada, essa estrutura muito bem fechada. E aí tem um pacto que a gente fala sempre, da questão do pacto da branquitude, que é de se manter nesse espaço de poder, né? Se a gente vai, e aí eu vou à história e venho agora para a atualidade. Se a gente for olhar para o nosso Congresso e ver como é que é composto, como é que é formado por homens brancos, héteros e velhos, a sua grande maioria, pessoas com 80 anos ainda na política, porque a política no Brasil ela é herdada, ela é herança, né? Você herda, né? Então, e é tudo isso. Então, se a gente vai olhar toda essa estrutura do judiciário, do legislativo, do executivo, é uma estrutura muito racista, uma estrutura que não permite que os corpos negros ocupem esses espaços, mas que, ao mesmo tempo, eles mantêm na base esses corpos sustentando a base. Então, é uma coisa muito muito desleal, é muito desonesta a questão da... E não existe oportunidades, nós não estamos falando de oportunidades, de igualdade, processo igualitário, isso não existe. Né? A gente está longe ainda de... A gente tem algumas coisas, assim, as cotas raciais é uma dos... Mas vamos botar todo mundo na academia e estão formados e vão para onde? O mercado de trabalho absorve essas pessoas? Nem sempre, na sua grande maioria. Então, também a gente, por mesmo caminho que foi a luta pelo acesso ao nível superior, não houve também a mesma introdução no mercado de trabalho, né? Então, existe uma lacuna, Rick, que ela é muito desigual, sabe? E é uma lacuna que eu sempre digo que ela também, a gente, para resolver isso, a gente precisa tocar na ferida, né? E tocar na ferida é se perceber em situação de privilégio, é se perceber no seu papel antirracista, né? Que é o que a gente vem falando tanto ultimamente.
Mas a luta agrária no país, ela tem uma grande referência que é a forma que os quilombos se organizavam. Os quilombos são as primeiras iniciativas, as primeiras propostas de reforma agrária, de viver em coletivo, de viver em comunidade, de viver em comunhão, né? De dividir. Eu não sei se você já teve algum quilombo, já? Já tive em Santa Bárbara, na Chapada dos Veadeiros, perto ali da Chapada, cidade de Santa Bárbara. Pois é, se você chegar em qualquer quilombo, quando você for, você observa as galinhas. Observa as galinhas. As galinhas é minha, é sua, é nossa. Assim, não tem esse negócio de as galinhas ciscam por todo canto. Só que no final do dia, a galinha ela volta para dormir onde que é o local dela. Mas durante o dia ela tá solta, ela tá andando. Porque nos quilombos, por mais que hoje a gente coloque muros, coloque cercas, ou não, muitos ainda não têm, mas assim, a lógica de que é meu, que ninguém tasca, de que isso é assim, ela não é ainda uma lógica ainda perpetuada, assim. A gente trabalha muito a questão do coletivo, é óbvio, né? Ah, vocês estão imune ao capitalismo, imune à divisão? Não, óbvio. Somos reflexo de uma sociedade. Mas o nosso modo de viver, ele ainda está muito na questão do dividir. Muito do que é meu é seu, né? Se eu tenho, a gente divide, né? Então, a gente trabalha muito nessa lógica do coletivo. Ao mesmo tempo, a gente não teve oportunidade de estudar sobre isso nas escolas, né? A gente não teve, assim, o que a gente soube de Palmares é muito pouco. Na verdade, nós brasileiros não conhecemos tão bem a história do Brasil, né? A gente estudou cabanagem, a gente estudou a luta dos lanceiros negros do Rio Grande do Sul, a gente estudou a luta de Antônio Conselheiro, o próprio Tiradentes, né? A história dele, a gente não. As histórias foram muito equivocadas, contado de uma forma que gostariam que a gente reproduzisse. E com os quilombos é a mesma coisa, assim. Então a gente existe sim, a gente resiste, na verdade, é mais do que existir. Estamos em 24 estados da federação, mais de 6.330 quilombos, em todos os biomas. Estamos desde na praia em Caçandoca, em São Paulo, ou em Paraty, no Rio de Janeiro, ou na Marambaia, no Rio de Janeiro, ou em Alcântara, no Maranhão, ou no Sapé do Norte, aqui no Espírito Santo. Estamos em Sacopã, no coração do Rio de Janeiro, Pedra do Sal, no Rio de Janeiro, coração de Manaus, né, que é o Quilombo Barranco de São Benedito, mas também estamos no semiárido nordestino, estamos no Jalapão, nas suas mais variadas formas, né? Com muita água, com pouca água. A gente está em vários locais. E aí você trouxe um pouco dessa questão atual agora, né? E nas últimas semanas, meses, principalmente pelas coisas que têm acontecido nos Estados Unidos, o tema do racismo ficou mais forte no Brasil, né? E a gente está no Brasil, que tem uma população de 50% de pretos, nos Estados Unidos uma população de 13%, mais ou menos, né? E lá teve uma revolta consideravelmente mais ativa. Queria ver a tua perspectiva sobre isso, né? Por que nos Estados Unidos tem se falado tanto, se trazido tanto, e o Brasil, que tem um país fora da África, o país de maior população preta do mundo, a gente é muito mais tímido, né? Acho que tem um pouco do que você trouxe, né? Da branquitude, né? Os brancos, como eu falo assim, mas eu não sou racista, né? Mas o viés inconsciente e o não ser antirracista, o não se posicionar e não saber também um pouco do que fazer, acaba entrando na frente, né? Então, eu queria ouvir um pouco da tua visão do Brasil, comparando com outros países, com os Estados Unidos é o que está mais óbvio, a questão do racismo e como a população lida com isso nos diferentes países. Você tocou em duas questões fundamentais. Primeira é o nível de, assim, o número de população, né? Na verdade, nós somos 54% da população. Agora, e óbvio, né? Nos últimos dias, últimos meses, né? Aí tem se falado tanto da questão do racismo, devido ao assassinato de George Floyd, mas os Estados Unidos ensina para nós eu não sei se você viu, Rick, em algum momento, que um cordão de isolamento foi formado por pessoas brancas. Você chegou a ver essa imagem? Era um cordão de isolamento de corpos brancos na frente, protegendo os corpos negros que estavam atrás. No Brasil, eu particularmente nunca vi essa cena.
assim, sabe? Da gente estar, de fato, no mesmo patamar. Porque no Brasil a gente tem muito estereótipo que a gente precisa derrubar. Um deles é a questão do que todo preto é bandido. Todo preto é bandido. Você deve ter acompanhado, foi aqui no meu município, a questão do estupro da menina de 10 anos. E é muito inaceitável que pessoas ainda defendam, ainda acham que a menina que foi vítima é responsável por seduzir um tio de 33 anos. Então, é desse lugar que nós estamos falando, né? Porque o racismo nos Estados Unidos, e aí a gente tem que tomar cuidado com a formação do povo brasileiro, né? Nos Estados Unidos, não existe negócio de moreno, não existe, velho. Vin Diesel nos Estados Unidos é um homem negro. Né? No Brasil, ele é branco. Né? Porque a gente passa por essa questão. Então, assim, no Brasil, a gente... Mas, ao mesmo tempo, eu entendo, porque o que é divertido se declarar negro no Brasil? Você levar porrada da polícia, ser seguido pelo segurança nas lojas, ser pedido para se retirar do espaço, chegar no espaço e todo mundo te olhar como se você fosse algo diferente, porque você é a única pessoa negra no espaço, pegar um avião onde você é a única pessoa negra dentro do voo. Então, assim, tem muito disso, né? E essa questão do racismo aqui ter várias vertentes, ele é um dificultador, né? Mas, ao mesmo tempo, o movimento negro, ele fez muito, 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 muito. Digo que estamos aí na luta, principalmente as mulheres negras têm feito muita coisa, né? A Marcha das Mulheres Negras em 2015, todas as formas que o movimento negro se rebelou quando teve, desde Paraisópolis, desde Marielle Franco, a Ágata, as lideranças quilombolas assassinadas, as lideranças sem terras pretas assassinadas. Nós estamos nesses espaços. Assim, a nossa luta, ela não é pontual, porque senão, Rick, a gente não ia sair da rua nunca, porque durante aqui, nós estamos conversando há quase 30 minutos, nesse intervalo deve ter sido assassinado, no mínimo, 3 jovens negros no Brasil, né? Então, assim, a gente não sairia da rua nunca. E tem um grupo que é muito interessante, que são as mães de filhos vítimas pelo Estado. E é isso que nós estamos falando, né? Eu garanto, pelo menos suponho, que o policial que cometeu o assassinato de George Floyd deve ter sido processado, deve ter sido demitido. E no Brasil, né? Como é que é o equilíbrio da justiça, né? Como é que a gente pode aceitar que uma juíza na sua sentença diz que ela está prendendo a pessoa porque a sua raça o torna perigoso, porque ele faz parte de uma raça que ele é perigoso. E como? Sendo que, ao mesmo momento, uma procuradora entra pela porta da frente da delegacia e tira seu filho branco com quase 200 quilos de cocaína e o cara sai pela porta da frente quando o Gabriel Braga é preso porque está com 1 litro de pinho, sol. Então, é disso que nós estamos falando, né? Então, assim, eu não... Agora, na Colômbia, não sei se você acompanhou na semana passada, o assassinato de 5 jovens, né? A Colômbia incendiou o mundo. Ninguém viu, ninguém notou, ninguém noticiou. Eu não vi nos grandes jornais, na grande imprensa, falando do assassinato que teve, do extermínio que teve de 5 jovens na Colômbia, em Cali, que foi todo mundo para a rua e botou fogo em meia Colômbia. Não estou falando botar fogo no sentido, estou falando no sentido figurado. E foram para as ruas. Né? E quem é que viu? Então, mas ao mesmo tempo, as pessoas ficam nos cobrando que a nossa atuação enquanto movimento negro seja igual foi nos Estados Unidos, né? E nós estamos na rua, né? A comunidade LGBTQI+, os negros são os que mais morrem, né? São as mulheres trans negras que mais morrem, são as mulheres negras mais vítimas de feminicídio, a juventude negra é exterminada. A nossa pauta aqui, infelizmente, ela não é pontual, ela não é só da violência policial, mas a gente tem que sobreviver ao racismo estrutural e o racismo do governo brasileiro, que alimenta tudo isso, né? Eu digo que o Estado brasileiro, que seria para proteger, ele é o que mais viola.
que é uma problemática branca, né? O racismo, a gente esquece que o racismo, e muitos brancos, assim, a gente, como eu se diz, aliados, mas o que de concreto a gente faz, né? Acho que teve essas campanhas também na internet, né? De colocar uma tarja preta, de fazer um hashtag Vidas Pretas Importas, né? Mas, e aí, né? E além disso, né? O que mais que é feito no Brasil? Igual você falou assim, os pretos estão lutando, estão indo para a rua, principalmente o movimento do feminismo, né? Que eu quero colocar um pouco mais esse assunto daqui para frente. Mas o que de fato os brancos podem fazer nessa luta contra o racismo, né? Na tua visão, assim, ler mais livros sobre isso, ter mais vivência com pessoas pretas sobre isso, para não ficar só nesse do hashtag para cá, hashtag para lá, tarja preta, mas as coisas de fato não mudam, né? Rick, assim, primeiro que quem criou o racismo não foram os pretos, né? Quem criou o racismo foram as pessoas brancas. Criaram o racismo e não resolveram. E aí é o que aí nós estamos carregando isso até hoje, sabe? Até hoje. E esses dias eu estava ouvindo o Érico Brás, e ele disse uma coisa que eu nunca tinha me atentado. Ele disse que não dá tempo de esperar para transformação para o meu neto, bisneto, tataraneto. Não, tem que ser agora. Porque é esperando isso que os meus ancestrais morreram. Eu sou a 8ª geração, né? Isso que eu estou sabendo contar. Não vou nem entrar no mérito de África. Então, assim, e aí, como é que é? Nós vamos esperar mais 8 gerações minhas para frente para poder tentar resolver uma questão que está matando e que é prejudicial e que atrasa todo um processo que é agora, né? Acho que é isso. Segundo, eu acho lindo, obviamente estou sendo irônica, trocar a fotinha lá para o antifascista, antirracista, botar lá Black Lives, né? Como é que fala em inglês? Black Lives Matter, né? Exatamente, aí não vou conseguir falar, mas você já falou muito bem, obrigada. Vidas negras importam. Mas, no concreto, o que isso muda na vida das pessoas? Isso muda, Rick, de várias formas. Primeiro, é importante que você, Ricardo Luiz Pereira de Lima, se perceba uma pessoa com privilégio. Essa é a primeira. Eu sei que eu tenho privilégios. Sim, mas o que você faz com o seu privilégio? Né? O que você faz? E aí tem várias formas de fazer o seu de lidar com o privilégio que você tem. Bom, primeiro, aí a gente vou fazer uma não é porque você é um homem branco que você não pode falar que você não pode falar de enfrentamento ao racismo. Óbvio que você pode falar. A questão é que a sua fala tem que ser coerente com o que você vive. Então, porque na internet, Rick, é tudo muito bonito. Na internet, todo mundo é militante. A gente não precisa mais dessa militância atrás de uma tela de computador. A gente precisa dessa militância na prática. E é o que eu te falei. Cadê o cordão de pessoas? Cadê o cordão de isolamento humano protegendo os outros? Né? Cadê vir somar nas manifestações? Cadê assinar a carteira da sua empregada doméstica que trabalha aí na casa das pessoas aí, às vezes há 4, 5, 6, 2 décadas e não trabalham de carteira assinada? O que é perceber privilégio? Se tem um grande mercado, mas se tem uma mulher preta ou branca, pobre, que precise do dinheiro, que produza, às vezes, até mais gostoso, se a gente vai comer, ao invés de ir para o restaurante, né, chique, que já está rico, vamos fortalecer a irmã, e aí a mulher negra, branca, pobre, que está ali vendendo comida, que precisa sobreviver para sustentar seu filho. Ou seus filhos, porque essas mulheres, a maioria, são arrimos de família. Acho que se perceber nessa situação de privilégio é mudar o comportamento. Acho que o que é mais difícil é mudar o comportamento. Agora, é uma questão, Rick, que ela depende de transformação. Porque se a pessoa não sentir sensibilizada, não sentir mobilizada, na primeiro caminho ela vacila e ela comete gafes enormes, né? Ela comete gafes mortais, assim, né? E que a gente não perdoa, né? Eu vou dar um exemplo. Em 2006, Caetano Veloso foi contra as cotas raciais, por exemplo, né? Agora, em 2020, ele assinou um manifesto, que foi um manifesto com racismo não há democracia. E muitas pessoas pretas questionavam, mas por quê?
né, que nós vamos aceitar a assinatura do Caetano Veloso, sendo que em 2006 ele foi contra as cotas raciais. Ele, a Lília, foram contra. E a gente percebe uma mudança de comportamento. Demorou aí quase 14 anos, né, para perceber de que aquele discurso que fazia, ele era equivocado e que não ouviu o movimento negro para tirar as suas próprias conclusões. Porque a gente mesmo, é óbvio, tem pretos com privilégio, é óbvio que tem, né? Mas isso não é a realidade da grande maioria. Então, acho que a primeira é perceber o seu lugar de privilégio e saber o que você faz com ele, né? Como é que você amplia a voz, como é que você dá a voz, como é que você ajuda no protagonismo, né? E aí, as leituras são importantes? É ótimo, eu acho ótimo, porque na leitura também você se dá argumento. Então, você pode ler Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, você pode ler Racismo e Feminismo, de Sueli Carneiro, você pode ler Perigo da História Única, de Chimamanda Ngozi, que ela vem falando exatamente disso, né? Dessa história única que a gente tem e que a gente não muda de opinião. Você pode ler Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, e tantas outras produções, e tantas outras pessoas legais que a gente pode ler, como Joyce Bert, Adilson Moreira, Vânia Santana, Jurema Werneck, sabe? A gente tem uma representação muito viva e atual. Angela Davis, né? Para quem gosta, né? Quem quer comparar ou quer entender como é que é a estrutura, a própria Angela Davis disse, né? Por que vocês estão, né? Por que me idolatram tanto, sendo que aqui é terra de Lélia Gonzalez, é terra de Sueli Carneiro, é terra de Conceição Evaristo, né? É terra também das pessoas que escreveram, porque a história preta ela foi invisibilizada durante muito tempo, né? Então, agora que a gente tem esse boom aí, e eu respeitando muito a quem escreve a vida inteira, quem escreveu, mas eu tenho que, no meu ponto de vista, de reconhecer o divisor de águas que Djamila Ribeiro trouxe para a literatura preta, assim, né? Quando ela apresentou, abriu um caminho aqui, né? Colocar aqui, eu me atentei pelas leituras pretas, já vinha antes, por causa da minha formação, mas ainda consumi ainda mais literaturas pretas, como Franz Fanon, como Steve Biko, como Mandela, Martin Luther King, Malcolm X, enfim, Marighella, depois que a Djamila abriu, né, assim, né, vamos consumir também a literatura preta. A gente precisa também participar dessa disputa de narrativas. E contar história é uma disputa de narrativas. Então, eu acho que as transformações, agora ela precisa ser feita aqui e aqui. Ou ela não funciona. Se ela não for feita na cabeça e no coração, aí é só mesmo porque é modinha. E de modinha, a gente tem que viver na moda retrô, né? Porque aí não dá, né? Moda vai e volta. Justiça. E eu senti de compartilhar duas histórias pessoais também, né? A minha tataravó era preta, e aí eu vejo na minha própria família existe esse racismo estrutural, assim, né? Então, mesmo vindo, e é sempre uma coisa meio tabu, assim, mesmo a expressão preto ou negro, as pessoas, como é que eu falo? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? E também uma outra história, estava na África, na Tanzânia, e tem uma palavra lá em Swahili que é muzungu, que significa branco, uma pessoa branca, num tom às vezes meio de branco meio malvado, às vezes de branco meio tolo, assim, né? Então, é que eu historicamente foram esses dois papéis que fomos assumindo, né? E aí eu tava para entrar no ônibus, aí tinha uma senhora, e aí eu, assim, a senhora vai na frente aqui, né? Eu só apontei ali, não sabia falar Swahili. Ela, não, você vai na frente, muzungu, tipo, você é branco, vai na frente. Não, a senhora passa, né? E aí ficamos nessa, assim, aí eu me atentei, assim, claramente esse privilégio, né? Homem branco, heterossexual, que como é que, assim, uma senhora ali no país dela, visitante, e ela falando para eu entrar na frente só pelo fato de eu ser branco, assim, né? Então, compartilhando essas histórias, e queria que você falasse um pouco sobre, a gente fica nessas discussões, né? Falo branco, falo negro, falo preto, né? A gente ficar discutindo isso, ao invés de agir nas coisas que de fato poderiam trazer mudanças. Né? Eu não me apego a esses detalhes, Rick. Eu sou preta, sou negra por uma questão da declaração, né? Enquanto etnia, enquanto raça, né? Da raça negra, né? Acho que tem isso.
Mas eu acho que não. Acho que os dois termos, preto, negra, nós mesmos falamos, né? Mulheres pretas, mulheres negras, luta preta, luta negra, não tem muito disso. Mas eu quero rapidamente aqui falar com você da questão da formação do povo brasileiro, assim, sabe? Que eu acho que assim, primeiro, a gente precisa conhecer a nossa história, sabe? Se a gente não conhecer a nossa história, se a gente não souber da onde a gente veio, a gente comete vários equívocos. E a sua tataravó, talvez ela estava naquele processo de embranquecimento da família, de chegar até você, um homem branco, né? Agora, é importante e isso é muito complicado, né? Para as pessoas entenderem, para as pessoas poderem aceitar, porque tem muito um processo, porque naquele período, com certeza, sua tataravó deve ter casado com homem branco, que é o processo de embranquecimento, sabe? É um processo de embranquecimento. Agora, é importante, Rick, essa história ela não se perder, porque na árvore genealógica você puxa de quem que tu é, por parte de pai, por parte de mãe, né? Então, e aí a gente sempre tem uma piada interna no movimento negro, que a gente diz o seguinte: todo mundo diz que é descendente de preto, mas ninguém tem foto da pessoa que ela descende na sala dela, né? Então, todo mundo descende, mas ninguém tem uma foto. Eu não estou falando que você precisa ter foto para provar. Eu estou dizendo de que no processo de muita crueldade que houve, né? Imagina, o Brasil ele é fruto de estupro, né? Estupro às mulheres negras, estupro às mulheres indígenas, né? Estupro é uma cultura que vem desde a formação do país, né? Esse papo de miscigenação, a gente sabe muito bem como é que é isso, né? Isso não é miscigenação, isso foi estupro, né? E aí a gente chegou nesse momento aqui de que o Brasil, uma falsa democracia racial, né? Todo mundo aceita e não aceita. E aí, nesses últimos 5 anos, essa questão do racismo ele tem ficado cada vez mais explícito. Muito a flor da pele, muito literalmente uma fratura exposta, né? Do como o racismo é tão violento com a gente. Agora, é importante você se remeter à sua tataravó, mas é importante você ter a árvore genealógica da sua avó, até chegar em você, né? Até chegar em você. Porque isso é história, é um processo, né? É um processo que foi cruel, um processo que foi doloroso, é um processo que talvez os mais velhos da sua família não queira tocar, até porque é isso, né? Eu acho que quando tem também o processo de vergonha, né? Tem o processo do racismo mesmo, né? Que ele é muito imposto em nós, de se assumir nesse espaço, de se perceber nesse espaço enquanto pessoa. Mas eu sempre digo, eu tenho muitos amigos que são de relações interraciais, né? E aí os primos pretos eles são brancos, os primos brancos eles são pretos. E eu tenho alguns amigos que eles vivem transitando nesses dois mundos, né? E aí eu não sei entender como é que isso funcionaria, porque enquanto pessoa negra retinta como sou, ainda digo mais, né, que eu nasci preta, né? Eu não me descobri, porque lugar para saber quem é preto ou não é na escola, né? Na crueldade que é na formação. Os coleguinhas falando do teu cheiro, falando do teu cabelo, falando da tua cor, falando da sua comida. Você falando em história, eu tenho uma. Quando eu era pequena, eu tinha os dentes muito brancos, parecia leite. E eu tinha ódio dos meus dentes brancos. Ódio. Mal saberia eu que agora, aos 38 anos, eu tenho que pagar uma fortuna para branquear meu dente, né? Ou seja, o que eu tinha branco na minha infância, que era símbolo de vergonha, porque as pessoas riam dos dentes da gente, ria do cabelo, né? Porque você não preenche padrão de beleza nenhum, né? Porque não sou branca como minhas amigas brancas, mas também não sou magra, esbelta como minhas amigas negras. Então, a gente tem esse estereótipo
que isso é muito, muito violento para a gente, né? É muito, 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 muito difícil, assim. Então, eu acho que, para além de contar que a sua tataravó é negra, eu acho que é resgatar a história da sua família. E as histórias, as famílias são feitas de história, e a gente não tem como ocultar uma parte importante da história das famílias, que é o tronco, né? Que é quem abriu o caminho para chegar até você. É Sim, isso. graças. Eu sou muito orgulhoso dessa parte mesmo da minha família. Eu vejo quando eu fui viajar, passei 3 anos viajando aí pelo mundo, passei 6 meses na África e até hoje é o meu continente favorito. Assim, a alegria, tem ali a alegria de viver das pessoas. E aí eu fiz tem um exame quando eu morei na Califórnia, que você mede a genética, né? Então o meu é 12% de sangue vindo de Angola. Então eu fiquei muito, muito orgulhoso disso mesmo, né? E aí ficou nessa luta interna, que é muito do que que a gente está trocando aqui hoje, né? Como usar esse lugar de privilégio, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, dar voz para as pessoas negras, né? Não vejo que é dar voz, né? É como é que eu me reconheço nesse lugar de privilégio e todos têm voz iguais, né? Acho que tem esse mito que a inclusão que as pessoas falam, na verdade, é meio que jogar todo mundo para os costumes, religião, cultura que os brancos sempre tiveram, desde da Europa até o padrão ocidental do mundo hoje, e a gente chama de inclusão, colocar todas as pessoas nesses mesmos critérios, né, de cultura, de religião, então é meio que padronizar toda a população, porque por acaso foram os brancos que colocaram, mas esse conceito de padronizar, colocar todo mundo tendo que fazer as mesmas coisas, cultuar os mesmos deuses, vestir o mesmo tipo de roupa, comer as mesmas coisas, acho que tem um absurdo muito grande no que, mesmo parte desse movimento antirracista que se diz, na verdade é muito de trazer todos para metodologia branca, vamos dizer assim, não sei se existe essa expressão. Padronizar. Por mais que fala, mas sempre o comparativo é sempre com a questão branca, né? É isso, é padronizar, assim, fazer formação não respeita, porque eu acho que a gente tem que aprender, Rick, a viver os desiguais em igualdade. A gente não precisa estar todo mundo igual, é que a gente precisa de respeito. Acho que tem a palavrinha que ela une muita coisa, respeito. Eu não sou obrigado a gostar, eu não sou obrigado, sabe? Mas eu acho que eu tenho que respeitar, sabe? Respeitar de quem eu escolhi para viver, de quem eu escolhi, né? Acho que a minha cor de pele, a minha religião, isso não pode ser parâmetro, isso não pode ser método para me colocar dentro de uma caixinha e dizer que eu me enquadro nisso e não me enquadro naquilo. Porque isso aí é padronizar, e as pessoas são diferentes, né? Minha mãe sempre dizia que nem os dedos das mãos são iguais, né? Elas não é do mesmo tamanho, né? Não é igual. Uma orelha não é do mesmo tamanho da outra, embora a gente olhando, a gente acha que é. Os olhos não é do mesmo jeito, né? Os dedos dos pés não é igual. O seu lado, cada parte do teu corpo é diferente, embora na visão a gente olhando parece ser igual. Então a gente não pode exigir que as pessoas também sejam todas iguais, porque isso não existe. O que precisamos é de respeito e cada um viver no que acredita e como acredita. Eu, enquanto mulher hétera, respeitar quem é uma mulher trans, respeitar uma mulher lésbica, enquanto uma mulher preta, respeitar uma mulher branca, enquanto mulher de terreiro, respeitar uma mulher evangélica, uma mulher católica, ou quem não acredita em nada. Acho que se a gente exercitasse isso, a gente viveria bem melhor, bem melhor. Tão louco, parece tão óbvio isso, assim, mas assim, quando eu vejo o comportamento, o que acontece no nosso mundo hoje, realmente não é óbvio isso mesmo, né? E aí tem duas coisas que você trouxe também, né? O que você comentasse um pouco mais das cotas, né? E também quem é contra as cotas fala muito de meritocracia, ou fala-se muito de, não é uma questão de ser antirracista, é uma questão de todos são iguais, a gente não tem que falar de uma raça específica ou de um gênero específico, e depois eu vou entrar também um pouco mais no feminismo negro, mas queria que você falasse um pouco sobre como é que você responde essas questões quando as pessoas falam de cotas, meritocracia, ou de não é sobre ser antirracista, é sobre simplesmente todos são iguais e não adianta, não é para a gente focar em uma coisa só. Pois quando as pessoas vêm com esse papo de que todo mundo precisa de oportunidade, eu falo assim, óbvio, ótimo, vamos entrar ali no Banco do Brasil, né, e vamos ver quem são a cor das pessoas que são caixas do Banco do Brasil.
Se a gente está falando de que todo mundo tem direitos iguais, então, obviamente, sem precisar usar a questão das cotas, era para você chegar em qualquer, não só no Banco do Brasil, que é um espaço público, mas em qualquer espaço, entidades, ONGs, e você perceber que a maioria das pessoas que ali estão são formadas de etnias e raças diferentes, né? Esse debate que a raça é uma só, que a raça é humana. Tá, a raça é humana, tudo bem, quem concorda, eu respeito a opinião. Só que dentro da raça humana, não são só quem está debaixo dessa pirâmide é quem compõe quem são os pretos e pretas desse país, ou do mundo, olhando de uma certa forma. As cotas raciais, elas tinham como proposta ser uma política reparatória. Reparatória tem uma dinâmica que está no YouTube, que é um cordão formado por várias pessoas, brancas e negras, e o cara vai falando, cada um que você dá 2 passos quando você está naquele perfil, né? Então, assim, você parou de estudar para trabalhar, você teve que para trabalhar, você teve que parar de estudar, então passo para frente. E quando as pessoas foram ver, os pretos ficaram todos atrás, porque muitos tiveram que abrir mão dos estudos para poder trabalhar, né? Então, as cotas, elas vieram num processo de tentativa de reparação, obviamente, mas é bom lembrar que cotas não foram os pretos que inventaram, né? A cota do boi, ela já existia para quem fosse fazer faculdade de Direito em São Paulo, né? A história das cotas se começa assim. Não questiona essas cotas lá de 1930, porque quem era privilegiado eram as pessoas brancas. Senão, né, haveria assim, se fosse ao contrário, haveria questionamentos. As cotas, ela é super importante, Rick. Ela é super importante, primeiro, para tentar equiparar as desigualdades de anos. Assim. É óbvio que a gente não vai conseguir vencer isso somente com as cotas. Tem todo um processo por trás. Educação básica, fundamental, ensino médio, até mesmo ensino superior. A gente está falando com pessoas que ficam o dia inteiro em pé no banco sendo segurança e que às 7 horas tem que sair para poder ir para a faculdade. E um processo inverso. Fez escola pública a vida inteira e vai pagar a universidade particular. Faculdade particular. Enquanto quem fez, na sua grande maioria, escola pública, entram e têm acesso às melhores escolas públicas do país. E se elas não fossem boas, elas não teriam disputa. Né? E aí eu estou falando de vários cursos, das universidades, dos institutos federais, enfim, dos centros de pesquisas, enfim, de tudo isso que é feito pela questão pública. Mas as cotas, elas é fundamental para o processo, elas precisam continuar, porque a gente ainda não, nesse exato momento, a gente está tudo muito doido, tudo muito perdido, mas as cotas foram fundamentais para abrir também o debate, né? Que sociedade que queremos, né? E como é que a gente quer estar compondo essa sociedade da forma que está, né? E acho que tudo isso vem dentro de um pacote de impossibilitar as pessoas de terem acesso, né? De impossibilitar que elas melhorem a qualidade de vida, que elas rompam aquele ciclo de violência. Eu achei muito bonito uma vez que saiu uma pesquisa dizendo que mais da metade das empregadas domésticas tinham acessado a universidade, tinham feito o curso de humanas, seja ela serviço social, pedagogia ou enfermagem, mas elas estavam lá fazendo. Então, acho que isso é importante. É você possibilitar que as pessoas tenham direitos iguais. Agora, aí rapidamente eu quero só tratar da questão do racismo reverso, que as pessoas vivem falando. Isso não existe. Isso não existe porque racismo ele é quando uma raça sente superior à outra. Então, em nenhum momento, os negros escravizaram as pessoas brancas. Em nenhum momento. Mas os brancos escravizaram as pessoas negras e indígenas. Né?
Então, não existe racismo ao contrário. Ah, que fulana também é racista. Não, porque fulana é racista com a própria raça. Não existe isso, gente. Não existe, né? Então, é para a gente ir tomando cuidado. E tomar cuidado também com os vocabulários, com as palavras, né? Que tem palavras que elas é necessário a gente rever para não dizer. Mas fechando a questão das cotas, as cotas uma política importante, uma política que precisa dar continuidade, embora o MEC estando da forma que está, porque somente com a educação que a gente vai conseguir vencer várias barreiras, né? E, inclusive, vencer o racismo por dentro. Com a educação, não tem outro método, não tem outra forma que não seja educação. Ela é a mola que transforma a sociedade. É você discutindo com pessoas pensantes, E quando eu falo pensantes, não estou nem falando necessariamente que você tem que ir para a academia, né? Que fica parecendo que quem não foi não pensa. Mas estou falando do pensar do seu pensamento crítico, né? De ter sua formação crítica política, da formação racial muito bem estruturada, muito bem moldada para você combater qualquer discurso. E as cotas raciais, elas são importantes. Eu sou fruto do ProUni, que é o programa que possibilitou com que eu e minhas duas irmãs acessássemos 100% integral, sem pagar um centavo, a universidade. Sou formada em serviço social, minha irmã formada em pedagogia, é professora, minha outra irmã é formada em ciências contábeis, e nós três nos formamos porque tivemos a oportunidade de ter um acesso. Meus pais jamais teriam condições de pagar a universidade, ou pagar a faculdade, ou pagar, inclusive, os livros que usam nas universidades públicas. E a gente conseguiu, nós três, minha irmã formada em pedagogia foi a primeira pessoa formada da família, formada em pedagogia. Hoje ela tem 33 anos, dá aula, né, no sistema de educação do campo, de alternância, e a gente é muito grato ao programa, muito grato à política, assim como nós, várias pessoas da minha família se formaram, vários amigos e amigas, pessoas com doutorado hoje, porque teve uma oportunidade. As pessoas precisam de oportunidade. Elas precisam de oportunidade. E aí, dando oportunidade, cada uma segue da forma que tem que seguir, da forma que quer seguir. A formação de caráter, na formação em geral. Então, eu vejo a educação como mola fundamental para tudo isso. E dando um exemplo prático, assim, eu estudei na USP, universidade pública, uma das melhores do país. Tinha vindo de uma escola particular, né? E pouco, se contava-se nos dedos os alunos negros na faculdade Qual de economia curso que você fez? Economia. Ah, vixe. Então, acho que assim, às vezes passa despercebido, né, esse privilégio, né, que a pessoa fala, não, mas mas se você não se percebe, mas tá vendo? Talvez na época, quando você estudava, você não se atentava, né? Por que só tinham 3 pessoas pretas, né? Aí talvez hoje, ao você pegar a sua foto de formatura, hoje você pode ter esse questionamento, né? De por quê, né? E aí, eu acho que é isso que é o despertar. É de você se questionar hoje por que naquela época só tinham 3, ou você conseguia contar na mão quem eram as pessoas que faziam economia, que não é o curso, não é curso, é um curso elitista, não é um curso acessível para a maioria da população. Economia, medicina, o próprio direito, né, são cursos que não é, hoje muito mais, por causa das cotas, por causa dos incentivos, né, por causa dos incentivos, mas não era uma realidade nossa há 10, 15 anos atrás, pelo contrário. A gente nem passava nem do lado da USP, né? As pessoas são pessoas pioneiras, né? Assim, que os pretos que se formaram nesses espaços antes de nós. E aí essa questão que você trouxe, né, de ter mais estudantes pretos nas universidades, né, subindo de cargo, né, acho que também tem um racismo estrutural nas empresas também, fora o mundo corporativo como um todo, na política, mas é o que você trouxe, a base, a educação, né. E eu queria ver se você sente que isso está mudando de alguma maneira agora, né, acho que e depois dessa onda de protestos, principalmente vindo dos Estados Unidos que a gente teve nos últimos meses, você acha que o Brasil está acordando de verdade? Tem alguma mudança estrutural nesse racismo estrutural? Ou não? É só, tipo, hashtag para cá, para lá, e não tem uma mudança de fato acontecendo? Se eu falar que não tem mudança acontecendo, eu vou estar sendo injusta, né? Essa conversa nossa aqui já é um processo de mudança, assim, né?
Talvez há 5 anos atrás estaria aqui conversando com você uma pessoa branca, não uma mulher preta de santo como eu, quilombola. Acho que as mudanças elas vão acontecendo. Então, eu não posso dizer que não estão acontecendo, porque eu seria injusta, inclusive com toda a luta que o movimento negro faz há anos, né, que é de se perceber. Mas não é uma mudança fácil. Eu ainda acho que tudo, em alguns momentos, é modinha, né? E esse que é o preocupar. E eu estou falando isso, Rick, porque no Brasil, assim, como é que a gente fica indignado quando George Floyd é assassinado nos Estados Unidos e quando acontece no Brasil, né? A gente teve não tem a mesma mobilização. A gente teve uma mulher preta que a polícia pisou no pescoço dela e que não teve a mesma repercussão, né? Que teve de revolta pelo George Floyd nos Estados Unidos, né? Nós aqui todos os dias nós assistimos George Floyd ser assassinado pelo Estado brasileiro, nas mãos do Estado brasileiro, no mercado corporativo, na sociedade em geral. Todos os dias a gente consegue ver isso. E a gente precisa se perceber nesse espaço. Então, assim, as mudanças estão vindo. É óbvio que, né, que a gente queria mudança para ontem. Mas acho que eu acho que ter na lista dos 7 escritores negros como os mais vendidos no país, isso é uma mudança. Isso é uma mudança de comportamento. Porque são leituras consumidas por pessoas pretas e pessoas brancas. Né? Ter a Maju Coutinho na bancada do jornal hoje, isso não seria possível. A gente ficou durante muito tempo somente com Glória Maria e outras pessoas, Heraldo Pereira, enfim. Né? Então, isso é uma mudança. A Globo fez isso porque é boazinha? Não, ela fez porque ela percebeu um mercado de pessoas que assistem e não a população que quer ver outra igual a ela ali, né? O mercado de cosméticos, né? Que agora perceberam que mulher preta consome. Estão fazendo isso porque estão pensando nas mulheres pretas? Claro que não. Está pensando porque viu que mulher preta consome, né? Então tem vários tipos de cabelo, shampoo, creme, condicionador, maquiagem, enfim, uma infinidade de coisas, né? E então acho que tem essa mudança, óbvio, né? O capitalismo está metido aí em 99% da coisa, mas a gente também não pode deixar de sensibilizar, de ver que as pessoas vão mudando. Eu acho que é uma mudança constante, assim, é uma mudança de comportamento. É romper também com muitas coisas, né? Como é que você vive assim, a vida inteira pensando de uma forma e de uma hora para outra você tem um estalo, não, a partir de agora mudei. Não. E essa mudança ela precisa ser interna, ela precisa ser de comportamento, ela precisa ser de vivência, ela precisa ser feita de fora para dentro, de dentro para fora, na verdade, né? Para que essas mudanças consigam reverberar e que a gente consiga perceber. Então, acho sim que as mudanças estão acontecendo, não nos passos que a gente precisa. Se a gente vai olhar hoje as universidades, né? Quem são os corpos que ocupam, óbvio que não é a maioria, mas os corpos pretos, os corpos LGBTQI+, das pessoas que ocupam esses espaços. Então, eu acho que é importante toda a mudança e toda o comprometimento. Acho que saindo dos hashtags, que é importante também, que é a mobilização, que a gente faz a disputa de narrativas nesse latifúndio que é a internet. A internet é um latifúndio, né? E que a gente precisa ocupar esse latifúndio, ocupar o latifúndio produzindo, resistindo, escrevendo e disputando narrativas. Não tem outra forma da gente disputar esse mundo que é a internet e tudo isso, porque tudo passa por ela, desde as campanhas, os vídeos, denúncias. Imagina se a gente não tivesse telefone e celular que gravasse. Você imagina. Se a gente não tivesse internet para tá acontecendo um negócio aqui agora, eu já publico e já vai para o mundo. Imagina se a gente não tivesse. Né? Então, a gente está vivendo um outro momento, um momento que exige mudança de comportamento. Não é permitido mais, cara, não dá mais. Assim, e daqui não volta, daqui para frente, assim, a gente não vai retroceder nem um segundo, nem um milímetro. Nós não vamos retroceder. Né? Daqui ninguém, como dizia, ninguém vai voltar para o armário, ninguém vai voltar para a senzala, sabe? Ninguém vai voltar para o quartinho de empregada, está sem chance nenhuma disso acontecer.
é daqui para frente. E quem tem liderado muito isso nos últimos anos é o movimento feminista negro, né? Eu queria que você falasse um pouco se essas duas questões estão interligadas e qual que é a importância desse movimento na sua vida e você como referência, ativista de vários jeitos ao longo da sua jornada. Rick, eu tenho o privilégio de caminhar com... Cara, eu tenho o privilégio de caminhar com Sueli Carneiro, assim, sabe? Que para mim é, é, é nosso baluarte da luta preta. Eu tenho o privilégio de caminhar com Vânia Santana, com Wanda Menezes, com Jurema Werneck, Lúcia Xavier, Regina Adame, Givânia Maria da Silva, Dona Procópia, liderança quilombola Calunga. Tive o privilégio de caminhar com minha mãe, liderança, que faleceu há um ano atrás, bezedeira, rezadeira, ministra de Eucaristia, militante. Eu tive o privilégio de caminhar com mulheres contemporâneas a mim, né? Como Sandra Maria, Sandra Braga, Rejane Oliveira, Gessiane Nazar, enfim, eu tenho o privilégio de caminhar assim. A gente não está só e nossos passos literalmente vêm de longe. Eu tive o privilégio de ter... Eu até brinquei querendo ser snob, dizendo que no mesmo ano eu vi Angela Davis 3 vezes. Já não... Ai, gente, eu tô... Se toda hora Angela Davis, eu tenho o privilégio de estar caminhando ao lado de Angela Davis, assim, que é a nossa maior referência. Eu tenho o privilégio de caminhar com a Djamila Ribeiro, eu tenho o privilégio de caminhar com o Chimamanda, eu tenho o privilégio de caminhar com as mulheres, com Michelle Obama, enfim, com as mulheres pretas que fazem história nesse mundo todo, né? Eu tenho o privilégio de caminhar com Iana Sofia, companheira da Colômbia, né? Com Antônia Rodrigues, companheira do Equador. Então, assim, eu tenho esse privilégio, assim, eu me sinto uma mulher privilegiada por poder estar com Conceição Evaristo, com Mariléia Almeida, enfim, eu poderia aqui listar Bianca Santana, eu poderia listar aqui uma porrada de mulheres pretas massa, muito massa. Dona Nilma Bentes, Dona Zélia Amador, do norte do país, Sonia Guajajara, liderança indígena, Célia Chacriabá, Cláudia Pinho, liderança pantaneira, caminhar com Eliette Paraguaçu, liderança pescadora, caminhar com Gracinha, liderança do movimento dos em defesa da mineração, UMAN, que é o movimento de luta contra a mineração. Então eu tenho esse privilégio de caminhar, sabe, com Josineide Silva, enfim, eu tenho o privilégio de caminhar com mulheres de seus vários segmentos, seja elas sem terra, pescadoras, quebradeiras de coco, intelectuais, na academia, escritoras, enfim, donas de casa, né? As mulheres que estão lá na lida, velho, que tá lá, ó, no quilombo lá, nessa hora aqui, tá lá na peia lá, tá lá catando café, catando pimenta, né? Tá lá pescando para levar alimento para dentro de casa. Tô com essas mulheres que estão dando aula online para crianças que não têm celular e não têm computador, umas coisas malucas que a gente não entende, sabe? Então, e as mulheres estão fazendo isso, essas mulheres... a gente veio numa tomada em 2015 com a Marcha das Mulheres Negras, onde a gente botou mais de 60 mil mulheres pretas em Brasília marchando, sabe? Discutindo, reivindicando em 2015. A gente botou quase 100 mil mulheres na Marcha das Margaridas, né? No mesmo ano, no ano passado, nós botamos de novo milhares de mulheres nas ruas de Brasília marchando na Marcha das Margaridas. E as mulheres a Marcha das Mulheres Indígenas, né? Então, assim, a gente não para. A luta social, ela é trilhada pelas mulheres. As mulheres estão fazendo luta, estão fazendo história, né? Agora liderando dentro desses processos da questão das eleições de 2020, né? Como é que é esse cenário todas as eleições? E nós estamos em todos os campos. Estamos lutando pela academia, lutando para manter a pesquisa, estamos lutando para manter nosso território, estamos lutando, a gente faz tudo ao mesmo tempo. E, paralelo a isso, as tarefas, cuidar da família, do filho, do companheiro, da companheira, cuidar da roça, da proteção das sementes, né? E, óbvio, né, pagar com a própria vida aquelas que desafiam em romper a cerca do latifúndio, da ignorância, do racismo, da violência doméstica, né?
Então, assim, é muito dinâmico, né? São nossos filhos que são assassinados pelo Estado brasileiro, né? Num ciclo totalmente invertido da vida, mães sepultando seus filhos, né? Jovens, sem ver justiça para os mesmos. Então, assim, a luta das mulheres, elas não tem como parar, assim, a gente 24 horas, agora nós estamos uma semana aí na lida com essa menina de 10 anos, pipocou denúncias de tudo quanto é canto. É inadmissível que num país como esse, 72 crianças fazem aborto diário, fazem denúncias de violência sexual, né? Então, assim, como é que é isso, né? Essa dinâmica toda. E aí você tem mulher que está vivendo ainda em situação análoga à escravidão, sabe? Vivendo nas casas das famílias, sem ter carteira assinada, vivendo, sendo explorada, humilhada. Então, assim, cara, se a gente não está nessa frente dessa batalha, não sei o que seria da luta social, sabe? Das mulheres trans, das mulheres lésbicas, enfim, uma infinidade muito grande, né? Muito grande da luta das mulheres. E aí as mulheres pretas vêm nesse contramão da história. A gente está fazendo história há muito tempo e sempre, né? E ainda cuidando das irmãs americanas, das irmãs africanas, das irmãs da América Latina e Caribe. Enfim, assim, é muito complicado, né? A gente não está só nessa luta aqui, a gente está sábado vai ter um encontro, um fórum latino-americano com mulheres de todos os países. Então, assim, né, a gente está se organizando em casa, digo isso de Brasil, mas também fora do país, né? E a nossa luta, ela é uma luta constante, uma luta diária, e é o enfrentamento, né? Enfrentamento ao machismo, enfrentamento ao sexismo, enfrentamento à violência doméstica, à violência urbana, à violência rural, os corpos que são violados pelos estupros, né? Pela violência agora, nesse período da pandemia, que aumentou assustadoramente, né? Ainda sem ter os espaços de denúncias, né? E ainda sendo desacreditada, né? E ainda tem isso, né? A gente sofre violência e a gente tem que provar que sofreu violência, né? Porque uma menina de 10 anos sendo abusada desde os 6, ela fazia porque ela gostava, né? Por que ela não denunciou? E você ainda tem que ouvir essas barbaridades ainda de pessoas que acham, e de mulheres, né? Porque dos homens a gente já espera. O que não dá para escutar isso é de mulheres, né? Que não sabem o seu papel transformador, que não valorizam a luta do feminismo, do quão importante foi para a gente se ver nesse espaço das lutas, do voto, da luta de poder andar na rua, da luta de poder trabalhar, né, das conquistas, né, das lutas e conquistas das mulheres que tiveram aí ao longo das décadas, dos séculos, na verdade, né, a luta das mulheres. E essa luta das mulheres também pretas invisíveis, né? A gente tem a luta de Esperança Garcia, advogada preta quilombola. A gente teve agora Leodegária de Jesus, escritora em Goiânia, que ninguém nunca tinha ouvido falar na mulher. Ela, durante 6 anos, tentou tirar a carteira dela de advogada e foi impedida porque era uma mulher preta, né? A história de Teresa de Benguela, né? Que dia 25 de julho é o Dia Internacional das Mulheres Negras Latino-Caribenha, e de Teresa de Benguela, liderança quilombola, onde hoje é a cidade de Cuiabá. E tirar da invisibilidade também a luta dessas mulheres, porque precisam que a gente se perceba nesse lugar. A gente precisa ser espelho para as meninas que estão vindo atrás de nós, né? Que vão seguir os nossos caminhos. Então, a luta das mulheres é uma luta árdua aqui. Isso aí é tema para outro podcast. Guerreiríssimos, né? Guerreiríssimos, é inspiração mesmo. E assim, eu já historicamente já nunca foi fácil, somente historicamente, com o governo que a gente tem, com a pandemia, deixando mais evidente ainda a questão dos privilégios. E aí minha pergunta, já caminhando para a reta final aqui, Selma, é em relação à saúde mental mesmo, né? Como você consegue manter esse otimismo, manter essa pegada, essa garra, e como a população negra que sofreu tanto abuso, que continua sofrendo muito abuso, sabe que os filhos ainda vão continuar sofrendo abuso do jeito que as coisas não estão mudando na velocidade que elas tinham que mudar. Como lidar com a saúde mental, com esses pensamentos, e sendo vítima de racismo, às vezes descarado, muitas vezes inconsciente? Como é que você pessoalmente mantém essa pegada guerreira, e que você tem a dizer para as pessoas que estão nessa situação de saúde mental mesmo? Eu sou uma das pessoas mais pessimistas que eu conheço.
Cara, eu não acredito em nada. Sei lá, eu não. Eu sou igual São Tomé, eu preciso crer para. Preciso ver para crer. Eu sou muito pessimista, assim. Eu acho que o que me dá, talvez, um gás para continuar é acreditar que ainda tem fé na pessoa humana, que a gente ainda vai ter, que a gente precisa ter fé no ser humaninho, sabe? Porque se a gente perder a fé que a gente tem no ser humaninho, aí a gente tem que pedir para a terra parar e descer. Não dá para continuar assim, a gente precisa ter um pouco de tentar fé. A religião me ajudou muito assim a tentar ver beleza onde não tinha, ver fé, meio que aquela oração de São Francisco, né? Daquela mesma forma, né? Onde houver Da ódio, que eu leve o esperança. amor, onde houver. Mais ou menos isso. É a oração de São Francisco. E olha que precisa trabalhar bastante, né? Para ter paciência, que as coisas não acontecem. E é difícil no momento de tanto ódio, ódio explícito, ódio gratuito, num momento tão vulgar, não vou nem falar que é polêmico, é vulgar, assim, sabe, da desonestidade das lutas, a gente já continuar com sanidade. Assim, tem uma questão que é o adoecimento das pessoas, né? E o adoecimento, ela vai para além do adoecimento físico, né, do corpo. Ela vai também para o adoecimento da cabeça, né? Acho que do suicídio, que é um tema que a gente pouco fala, até porque ainda existe um tabu, porque existe um pensamento de que falar em suicídio está incentivando. Eu acho que existe uma questão de... eu estava falando com uma amiga esses dias que tem uma coisinha que chama psicólogo, que acho que todo mundo deveria ter, que não deveria ser artigo de luxo para quem tem condições de pagar, sabe? Porque, primeiro, porque a gente precisa quebrar essa barreira que tem, que todo povo, quando você fala que é para ir para psicólogo, automaticamente a pessoa acha que está chamando ela de louca, de doida. Então, já tem, eu não sou doida. Mas não, porque as pessoas também, elas estão, a solidão, a necessidade, a brutalidade, a emergência de tudo, isso também transforma as pessoas também de algumas loucuras que cabe a nós, que você precisa estar muito bem estruturado para não fazer ou justiça com as próprias mãos, ou simplesmente desistir de viver, porque dessa forma não dá. Dessa forma não dá. E a doença mental, ela afeta muito a população negra, especificamente as mulheres. A gente tem muitas companheiras doentes, muitas companheiras é, que, que, que não conseguem, sabe? Que estão em depressão. Depressão é uma doença silenciosa, né? Então tem toda uma questão muito íntima, às vezes, porque algumas coisas a gente fica para si, né? A gente guarda, né? E isso que é a parte que nos faz ter outras percepções, né? E nesse momento de pandemia, isso está muito evidenciado, né? No momento de ficar só, né? Às vezes, se bem que às vezes estar só é até livramento, né? É melhor só do que mal acompanhada, mas ou acompanhado, mas a questão da solidão, a questão do distanciamento para quem consegue ficar, né? Porque distanciamento também uma condição de privilégio, mas eu acho que a gente está num momento de muita reflexão do que, assim, eu acredito, Rick, que a gente não vai sair da mesma forma que a gente entrou nessa questão da pandemia, sabe? E eu espero, de fato, embora pessimista, que as pessoas saiam melhores e não piores do que entraram, né? Porque a gente não vê a mudança, pelo menos na acessibilidade das pessoas, né? De perceber, de se colocar no lugar do outro e se perceber naquele espaço, né? De opressão, de violência, ou mesmo de carência, de solidão, e de se perceber naquele espaço. Então, estou torcendo muito para que a gente para que saiamos pessoas melhores, para que a gente consiga de fato transformar as vidas das pessoas próximas a nós, e que a gente siga um caminho de luz e de muito respeito. Acho que é isso, né? Passos largos, né? E proteção aí dos orixás para que a gente consiga ter sucesso aí e ao mesmo tempo sair vivos e vivas
desse momento, né? Porque 110 mortos, 110 mil mortos, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. E uma coisa que sempre que eu te pergunto tudo bem, você sempre fala assim, na medida do possível, sim, né? Que eu acho que representa muito isso, né? E Selma, você acha que faltou alguma coisa a gente tocar? A gente tocou, acho que na raiz do problema lá atrás, o que está acontecendo, o que pode acontecer no futuro, o que as pessoas podem fazer de diferente. Acho que a gente tocou por bastante coisa. Você acha que faltou alguma coisa no nosso papo? Não, eu quero reforçar aqui, se for possível, de que quem não assinou o manifesto com racismo não há democracia para assinar, está disponível, é um site, exatamente da forma que eu estou falando, com racismo não há democracia. Pedir para as pessoas também... A gente vai deixar o link aqui também para o pessoal. Isso, obrigada. Acompanhar as páginas da Coalizão Negra por Direitos, da CONAC, da PIB, do Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terras, enfim, das pessoas que estão fazendo. A gente está fazendo muita coisa bonita, assim, sabe? Ver o Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra entregar 8 toneladas de comida para as pessoas da cidade, isso é um ato de solidariedade. Acho que o que vai salvar a gente também a conseguir passar por esse momento é a solidariedade das pessoas. Perceber que tem meu vizinho, às vezes está do lado e não tem o que comer, e eu ser possível de perceber isso, né? Que se eu posso comprar algo de um pequeno, eu vou comprar de uma pessoa pequena, né? Se tem alguém, eu quero ajudar uma comunidade quilombola, estou no estado tal e vou lá, você pode levar 1 quilo de arroz, sabe? Você pode levar 1 litro de água, às vezes, né? Acho que são essa mudança, esse comportamento que os brasileiros ainda bem têm, que é da solidariedade, do ajudar, né? Embora, mas a gente ainda tem isso muito forte entre nós, da forma com que a gente ajuda o próximo, a próxima, né? E da forma com que a gente também contribui para o bem-estar das pessoas, né? Para que as pessoas fiquem bem. Isso aí vai estendendo a várias coisas, denunciar na situação de racismo, denunciar a situação de violência, se colocar à disposição para a luta antirracista, e pode ser, e começa do começo mesmo, né? Se percebendo, e fazendo as transformações. E acho que é isso, acho que a gente conseguiu fazer uma abordagem de um contexto que está acontecendo, denunciando os processos de revolta, enfim, isso, acho que chegamos no momento que as pessoas não aguentam mais esperar, sabe? Então elas começam a agir mesmo, ou agem ou vão ficar para trás, né? Então a gente precisa também cuidar disso e que as pessoas fiquem bem. Acho que é isso que a gente deseja. E você trouxe alguns conteúdos, alguns livros, que a gente vai colocar o link aqui também, acho que o link do manifesto, e você deu algumas páginas também que a gente vai colocar os links aqui, e para as pessoas acompanharem mais você, Selma, saber o que você está fazendo, qual que é o melhor jeito, rede social. É @Selma Dealdina no Instagram ou Selma Dealdina no Facebook. Vou colocar o link aqui também para as páginas da CONAC, para as que você mencionou também. Isso, obrigada. Selma, queria te agradecer demais pelo tempo, pela conversa, pela disponibilidade, pela presença e por você ser a guerreira que você é, assim, lutadora desde sempre. E você se disse pessimista, mas assim, a sua atitude, o teu exemplo inspira pelo ser, pelo ato assim mesmo, né? Não é uma questão de acreditar, é uma questão de fazer, né? E você é uma referência, um exemplo disso e me inspirou muito, tenho certeza que inspirou muito quem está acompanhando a gente aqui. Então, queria te agradecer demais pelo tempo e pela disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. Rick, eu que agradeço, muito obrigada, gratidão mesmo. Quero agradecer aqui a Ju, que possibilitou que a gente se conhecesse, e quero dizer da importância que esperamos que tudo passe rápido, e para a gente poder ir para um quilombo, para poder comemorar o ato de estar vivo. Acho que essa é a melhor coisa que a gente vai fazer, né? Depois. Agradecer muito pelo carinho, que os orixás te abençoe, que te dê passos largos, caminhos largos, para que você amplie de fato as vozes e vá
trilhando aí. Muito obrigada, gratidão mesmo. Que os orixás te proteja sempre, viu? Um grande beijo. Selma. Eu sou filho de Oxaguianco e Iemanjá. Eu de Xangô. Gratíssimo demais. Gratíssimo todo mundo por ouvir a gente. Toda terça-feira tem um episódio novo aqui no Abrindo Caminhos. Se você gostou, dá um like, compartilha e assina o sininho para receber as notificações. Obrigado de novo, Selma. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu.